Girassol Jornal, segunda-feira, boa noite. Mercados internacionais, petróleo Brent abriu hoje a negociar no preço mais baixo desde o início do ano. O barril está a ser cotado abaixo dos $65. O Girassol Jornal traz reações de especialistas. Proibição da pesca por rapa. Peixeiras de Cacoaco saíram hoje às ruas em protesto. Mulheres queixam-se dos constrangimentos e pedem direcionamento. Situação da cólera. O país registrou hoje 178 novos casos. Mais 4 pessoas perderam a vida nas últimas 24 horas. Reforço da cooperação. O presidente da Tanzânia está em Angola para uma visita de Estado de 72 horas. Consequências das chuvas na RDC. Autoridades informaram que subiu para 33 o número de vítimas mortais. Girassol Jornal, segunda-feira, 7 de abril de 2025. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. O Ministério das Finanças, em parceria com o Fundo das Nações para a Infância, apresentou na manhã desta segunda-feira o Orçamento Cidadão 2025. O documento visa promover a melhor compreensão do Orçamento Geral de Estado junto das camadas mais jovens numa linguagem descomplicada e simplificada. O Orçamento Cidadão 2025 foi reduzido, saindo de 400 páginas para 63. É um documento que explica de forma simples e resumida como os recursos estão alocados. De acordo com a Secretária de Estado para o Orçamento, Josiane de Souza, visa promover a melhor compreensão, literacia orçamental e fiscal, fazendo com que o cidadão participe na elaboração e execução do Orçamento Geral do Estado. Porque o cidadão ele não pode ser espectador passivo de decisões que moldam o seu destino. E ninguém pode participar com conhecimento se não tiver acesso à informação. Por isso, apelamos, leiam, discutam, partilhem este documento, façam perguntas, questionem. Este é um exercício que é coletivo, é de todos nós. Cada cidadão, em particular, cada jovem que compreende este orçamento, é um voto a favor da cidadania ativa. Durante o lançamento do documento, o responsável do Departamento de Políticas, Normas e Sistema Orçamental da Direção Nacional do Orçamento do Estado, Jones Dembo, avançou algumas prioridades do OGE para 2025, medidas sobre como serão aplicados os recursos públicos. Uma dessas prioridades consiste em fortalecer cada vez mais o rendimento das famílias, dos agentes econômicos. E estamos a falar de medidas como o aumento do salário de função pública em cerca de 25%, que já se efetivou naturalmente. Estamos a falar também da manutenção do salário mínimo nacional em 100 mil kwanzas, que também é uma medida que já vem sendo praticada. A manutenção da isenção do IRT a 100 mil kwanzas, para rendimentos até 100 mil kwanzas, também é uma medida que já vem sendo praticada. Agentes sociais e econômicos manifestaram as suas preocupações sobre o Orçamento Cidadão 2025. Atenção, são dois aspectos importantes. Um primeiro tem que ver com o investimento ou a prioridade do orçamento relacionado ao investimento da segurança alimentar, através do investimento da quantia de 15 mil milhões de kwanzas. Outra questão que muito chamou-nos a atenção está relacionado com o programa de merenda escolar, que ficou claro que para o presente ciclo orçamental, o investimento neste programa vai mudar a sua estratégia. E como um documento técnico, a ideia é que mais pessoas se apercebam, não do jeito muito técnico, porque é mesmo um documento complexo, mas pelo menos a pessoa precisa olhar para aquele documento e sentir que faz sentido na sua própria vida. Então, o caminho é a literacia financeira. Se melhorarmos a literacia financeira, se mais pessoas conseguirem entender o básico de finanças pessoais, o básico daquilo que é o empreendedorismo, vai conseguir ter sim noção
daquilo que é este documento e depois evoluiremos para melhorarmos aquilo que é a literacia fiscal também. Para a consecução do documento, o Ministério das Finanças tem contado com a parceria do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, que destacou a relevância de as famílias compreenderem o orçamento cidadão. É um documento essencial que simplifica e torna acessível os detalhes do Orçamento Geral do Estado aprovado, permitindo que cada cidadão compreenda melhor as prioridades do governo de Angola e como os recursos públicos serão alocados. Neste documento é possível compreender não só os números alocados para os setores sociais e os setores econômicos, mas também compreender aspectos cruciais como as prioridades do governo em relação ao combate à pobreza, à segurança alimentar, ao gênero e aos orçamentos participativos, que são fundamentais para o alcance das metas e dos objetivos do Plano de Desenvolvimento Nacional. O Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas deu início nesta segunda-feira à jornada de celebração da Semana da Sustentabilidade. A iniciativa surge na perspectiva de impulsionar práticas sustentáveis entre as micro, pequenas e médias empresas e visa igualmente promover a inovação, o crescimento responsável e a competitividade no mercado angolano. A presente edição reflete um compromisso contínuo com a construção de um futuro mais sustentável, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. O presidente do Conselho de Administração do INAPEM, Braulio Augusto, destacou na abertura os esforços de Angola no compromisso em alcançar as metas estabelecidas. Mais do que a questão do impacto ambiental, o que se fala aqui no tema da sustentabilidade com foco para as micro, pequenas e médias empresas, tem que ver também com a forma ética e socialmente responsáveis com que as empresas devem se apresentar. Ou seja, hoje os consumidores, que somos todos nós no final do dia, acabamos por olhar também para essas questões, ou seja, como é que as empresas se estão a comportar e se estão a posicionar no mercado, olhando ou observando todos esses preceitos, quer estabelecidos na Agenda 2030 das Nações Unidas, quer a nível dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A comunidade empresarial foi lançado o desafio de abraçarem a sustentabilidade. A Semana da Sustentabilidade também se enquadra na comemoração dos 50 anos de independência de Angola, destacando a necessidade de um desenvolvimento sustentável e inclusivo para os próximos anos. A intenção é reforçar o compromisso de Angola com a sustentabilidade e fortalecer as bases para uma economia mais diversificada e resiliente. A empregabilidade é outra componente em vista no encontro. A questão da empregabilidade é, no fundo, também aqui um aspecto que nós temos procurado alinhar-se, quer com as instituições que lidam diretamente com essa matéria. Estamos aqui a nos referir ao próprio Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, que tem, no fundo, esse papel de poder quantificar aquilo que são os empregos gerados. O que é certo é que só poderemos ter aqui um incremento na empregabilidade, que é o que se espera naturalmente, se tivermos empresas cada vez mais capazes e preparadas para aquilo que são os choques normais em qualquer economia. E o que nós temos procurado fazer é reforçar a capacidade das empresas por via da capacitação, uma maior facilitação no acesso ao financiamento, uma maior dinamização no acesso ao mercado, porque muitas das vezes o que as empresas nos têm estado a lamentar é a dificuldade que têm de colocar os seus produtos e serviços à disposição do mercado. Portanto, então, pensamos nós que é importante, sim, olharmos para esses elementos. Especialistas defendem um olhar mais aprofundado ao tema, uma vez que pode gerar retorno positivo aos Estados. Quando se fala em sustentabilidade, é impossível. E a primeira coisa que eu ouvi no primeiro evento que eu participei de ESG é que sustentabilidade não é abraçar a árvore, é sim gerar resultado com o cuidado com o meio ambiente, com as pessoas e com também a gestão, né, e o envolvimento da alta administração das empresas. Eu posso dar alguns exemplos aqui, como por exemplo na energia limpa, em que há um retorno bastante positivo, no reuso da água, que também as empresas conseguem ter um resultado muito positivo no investimento dessa natureza, e também na economia circular. A sustentabilidade deve ser olhada como um investimento. Mas existe um conjunto de pilares, um conjunto de ações para atingir essa sustentabilidade, que essa sim
que esses sim é importante falar. Questões como o financiamento, questões como alterar certas dinâmicas dentro das próprias empresas que vão ajudar a atingir a sustentabilidade. A sustentabilidade não é algo novo, é algo que já existe desde há muito tempo e a Angola aderiu ao plano de 2030 para atingir certos objetivos de desenvolvimento sustentável. Estes objetivos são 17, mas eu acho que as empresas devem olhar para esses objetivos, focar a sua atenção em objetivos concretos e desenvolvê-los de forma consistente. Durante os 4 dias serão promovidas palestras, workshops, painéis de discussão com especialistas nacionais e estrangeiros sobre matérias como economia circular, eficiência energética, financiamento sustentável, transição ecológica e responsabilidade social corporativa. E a poucos dias da celebração do Dia Nacional da Juventude angolana, a nossa equipa ouviu aos jovens em Luanda sobre o desafio da diversificação da economia nacional. Os interlocutores destacam a aposta no empreendedorismo como estratégia ideal para inverter o quadro atual. Ainda são vários os desafios da juventude angolana, desde o acesso à habitação ao desemprego. O que os jovens debatem atualmente é acerca do trabalho. Reclamam tanto acerca do trabalho, do emprego, falta de emprego no nosso país. O que nota-se atualmente é a escassez de emprego. Apesar da falta de emprego que continua a afetar a juventude, alguns começam a ter uma visão diferente sobre o futuro. Muitos jovens já pensam em olhar para o empreendedorismo como alternativa para o autossustento e como contributo para a diversificação da economia. No que diz respeito à diversificação da economia, nós, os jovens, podemos participar a partir ou através da inovação. É importante que nós, os jovens, tenhamos conhecimento do mercado atual que nós vivemos, das necessidades que as pessoas estejam a passar e nós tenhamos um certo discernimento para poder então satisfazer necessidades existentes e saber racionalizar os recursos à disposição, aquilo que dizemos a regra básica da economia. A jovem Fátima Francisco, com apenas 18 anos, percebe as dificuldades do mercado de trabalho e já pensa em empreender tão logo termine o ensino médio. Se nós vermos bem, nós podemos empreender. Como o meu professor de economia sempre diz, eu estou a criar empreendedores para trabalhar na sua própria empresa, não para trabalhar na empresa dos outros. Não quer dizer que você não vai começar pequeno, até porque é o ponto. Temos que começar assim pequenos para depois alcançar o topo. Para os jovens, a agricultura, prestação de serviço na área da tecnologia podem ser caminhos a ser vistos como oportunidades primárias para a diversificação da economia. Angola é uma terra fértil. Não vamos só nadar no petróleo, o petróleo subiu, o petróleo desceu, não. O meu pai espiritual sempre fala, se aqui em Luanda não está a dar certo, nós não matamos ninguém. Podemos apostar na agricultura e com esta agricultura nós vamos trabalhar, podemos contribuir para o desenvolvimento da economia do nosso país. Nós vimos que o nosso país tem muita oportunidade de diversificação da economia. Por exemplo, nós importamos muita coisa e hoje nós temos muitas áreas de campo onde podíamos de facto atuar. Jovens que podiam de alguma forma se focar no campo e de alguma forma melhorar a nossa diversificação da economia. Existem vários ramos de prestação de serviço e de serviços em Angola, então nós os jovens estamos no corpo de pessoas energéticas e pessoas com a possibilidade ou domínio tecnológico, então qualquer coisa que possa trazer proveitos financeiros de maneira lícita já seria um bom começo, tanto serviços ligados a tecnologias, serviços ligados a meios físicos. Jovens em Luanda destacam a aposta no empreendedorismo para diversificar a economia no país. É a juventude e o desafio da diversificação da economia nacional, assunto que traz de volta hoje o Girassol Jornal a doutora Conceição de Silva, economista e docente universitária. Boa noite, bem-vinda de volta. Boa noite, Simeão. Obrigada. É um prazer estar consigo aqui. Pois é, o prazer é todo nosso. Doutor, estamos hoje a olhar para esta questão do empreendedorismo, um tema atual e desafiante, sobretudo para a juventude.
Exatamente. O empreendedorismo é um tema ligado e direcionado à juventude, porque aqui a juventude, pela força que esbanja, não é? É o elo principal para então fomentar esse empreendedorismo, porque requer ali conhecimento, requer capacitação técnica, profissional, e a juventude tem todas essas ferramentas. Então, é o grupo certo para impulsionar essa grande área da economia que é então o empreendedorismo. Doutora, qual é o conceito real de empreendedorismo? Empreendedorismo não na verdade, apresentado aqui como o início de uma atividade que vem então criar uma independência daquilo que é fonte de receita, ou seja, uma atividade que venha a render então algum rendimento futuro, nesse caso garantindo aqui a sustentabilidade de receitas. E claramente está muito associado a ideias, está muito associado também a questões financeiras, porque há necessidade de ter ali um fomento ao financiamento. Então, o empreendedorismo acarreta competências técnicas e claramente um ambiente propício de negócio para que esta ideia inicial, que é chamada de empreendedorismo, possa então alargar-se e tornar-se num aspecto de sustentabilidade econômica. Pois é, estamos a abordar o tema a olhar especificamente para a juventude. Como é que devem os nossos jovens ser direcionados para o empreendedorismo num contexto como o que estamos a viver atualmente? Na verdade, nós temos, já sabemos que mais da metade da nossa população, ou seja, 65% e um pouco mais para frente, é jovem. Então, interessa para nós, Angola, que o jovem comece a criar ideias de como obter rendimento. E a ideia é criar aqui o autoemprego, porque a dependência de estar sempre no lado de que alguém me vai criar emprego é um posicionamento não muito propenso para os jovens. Então, a juventude é chamada, assim, a ter ideias próprias, a sustentar as suas próprias ideias, e nessa sustentabilidade das ideias está, dentre elas, a questão do empreendedorismo, que ajuda a criar o seu próprio emprego e, claramente, a criar a sua própria fonte de renda e desafiando, então, um mercado como o nosso, que é o mercado angolano, que estamos claramente também com ainda o nosso índice de desemprego ainda é alto e a juventude claramente tem levado também boa parte desse índice de desemprego, sendo a população ativa e a maioria no país, claramente que o empreendedorismo é uma ferramenta que deve ser exercitada no seio da juventude. Pois, nesta visão que a doutora defende, portanto, existem fatores que determinam, ou que estão na base, que podem alimentar esta criatividade necessária para a juventude abraçar, de facto, o empreendedorismo. O nosso mercado oferece estes fatores de forma muito aberta para todos os jovens. Exatamente. Tem fatores que influenciam exatamente para que a juventude possa abraçar fortemente o empreendedorismo. Um desses fatores é a capacitação, nesse caso, formação profissional, técnica profissional. No nosso país, até aqui, os programas que têm estado na linha de capacitar e formar tecnicamente a juventude, estamos num programa nacional bem enquadrado, o INEFOP, temos acompanhado várias políticas do Estado e não só, que vêm ajudar a juventude não apenas a abraçar uma formação acadêmica, estamos a falar de universidade, mas também a partir de uma componente técnica, uma formação técnica bem feita e ganhando aqui habilidades que lhe venham então dar esse fomento. Claramente que o nosso país também tem essas oportunidades. Então, o que nós passamos aqui para a juventude é que sempre que olhamos para empreendedorismo, temos que olhar também para competências. E a competência vem primeiramente pela componente técnica. Claramente que tem outros fatores, como financiamento. Eu tenho a ideia, como vou conseguir torná-la real se não tenho comigo o valor para investir na minha ideia? Esta visão de empreender depende unicamente da escola ou é uma visão que, a princípio, nasce de família? Exatamente, costuma-se a dizer, e a vida real nos mostra isso, que a visão, na verdade, é algo que nasce de nós. Há necessidade da nossa escola, portanto, passar a olhar para um ensino mais direcionado dos nossos jovens? Exatamente, porque a capacitação, aqui o ensino mais direcionado, como nós estamos com algum problema de empregabilidade de emprego a nível nacional, claramente que as políticas de empreendedorismo devem ser já
ensinadas e fomentadas nas escolas. Nós agora no segundo ciclo, no caso do ensino médio, como nós tratamos, já temos muitas escolas com a disciplina de empreendedorismo, ou seja, aos poucos está-se a implementar esta dinâmica de empreendedorismo. Mas, para além de falarmos de componente muito teórica, é preciso nós trazermos aí como incubadoras, as escolas, o jovem que está aprendendo empreendedorismo no ensino médio deve entrar numa simulação de empresa, que são incubadoras dentro da instituição em que ele está a estudar. Também já lhe ajuda a sair da teoria para a prática. E quando ele cria a ideia, os projetos das escolas podem ser financiados pelas instituições que fazem tais projetos se tornarem reais. Estamos num contexto, doutora, em que já são visíveis várias iniciativas de empreendedorismo e temos mais jovens alinhados nessa perspectiva. Acha que há necessidade de olhar para estas iniciativas e valorizá-las ainda mais, num contexto em que o país depende ainda até agora do petróleo? Exatamente. Há toda a necessidade de olhar para essas iniciativas, incentivar e controlar cada crescimento que essas iniciativas vão tendo. Por quê? Porque nós olhamos todos os dias, nós principalmente estamos ligados às universidades, olhamos todos os dias para projetos de jovens que estão com muita inspiração. São projetos que, a primeiro olhar, parecem ser projetos muito pequenos, mas esses projetos sendo fomentados, claramente para quem é de direito, Ministério, porque os jovens que criam um projeto muitas vezes também vão batendo portas. Pois. E muitas vezes não encontram, não batem as portas certas ou as pessoas certas para poder acompanhá-los. Então temos visto feiras de empreendedorismo, na qual muitas vezes já participamos também como orador, apresentam-se projetos brilhantes. Na verdade, o que nós também aqui aconselhamos é que nós temos que ter uma linha para perseguir esses projetos, porque bem fomentados eles serão um canal para criar claramente o autoemprego e reduzir então esse número, não é, de desemprego que nós, como país, temos se debatido também. Há cada vez maior necessidade de acelerar a diversificação da economia. Existem, o que é que a doutora aconselha em termos de, digamos assim, modelos mais práticos de incentivo aos jovens empreendedores? Aos jovens porque é a força motriz do país e a maioria da população. Exatamente. A diversificação da economia é exatamente isso, é nós acordarmos ou despertarmos outros setores de atividades que possam vir fomentar então aquilo que é as políticas econômicas e dar aqui o impulso para crescimento econômico e... até agora mais confinadas nos financiamentos bancários, que nem sempre são suficientes. Exatamente. E nós temos aqui setores que nós podemos também alertar, falou muito bem alguns interlocutores das notícias, da informação que nos antecedeu. É preciso nós olharmos para outros setores da atividade que muitas vezes a juventude priva-se de lá estar porque entende que esse setor pode não ser muito atrativo. Estamos a falar do setor agrícola, que é um dos setores muito forte para a tipologia da nossa economia. Mas para o jovem lá estar precisa de uma preparação prévia. E é um setor que alberga todo tipo de mão de obra, desde especialistas até os não especialistas. Por exemplo, os jovens aprendem muitas técnicas no setor agrícola porque é um setor de produção e todos os dias ela aprende. Mas nós também precisamos aqui levar aos jovens a questão da seletividade. Por especialidade, claramente, eu posso selecionar onde trabalhar, mas por aprendizado é bom a juventude estar aberta para aprender e assim ajudar a fomentar esses setores que dificilmente têm engajamento de mão de obra juvenil. Doutora Conceição da Silva, muito obrigado por ter vindo mais uma vez à Geração Jornal. Obrigada a eu por nos terem convidado e nós estamos aqui abertos para, claramente, continuar a dar o nosso parecer. Muito bem, é certo que teremos a doutora numa próxima oportunidade. Obrigada, Silvia. Continuação de bom trabalho. Obrigada, igualmente. Ora, os preços para o transporte de mercadorias nos caminhos de ferro de Luanda constam entre os mais atrativos do mercado, segundo a direção da instituição afeta ao Ministério dos Transportes. Para a transportação de uma viatura, por exemplo, da estação dos Museques de Luanda até a província de Malange, os valores rondam entre 150 a 200 mil kwanzas.
140 a 206 mil kwanzas é quanto custa para a transportação de uma mercadoria da estação do caminho de ferro de Luanda para Malange. De acordo com o porta-voz do CFL, Augusto Osório, os preços praticados atualmente podem sofrer alteração mediante negociação entre as partes por conta da distância e o peso da mercadoria. Para a transportação de uma viatura entre aqui, por exemplo, a estação dos Museques em Luanda até a estação de Malange, estamos a falar de cerca de 206 mil kwanzas para a transportação de uma viatura. Temos vagões fechados, estamos a falar para transporte de mercadoria geral, de Luanda para Malange, estamos a falar em 140 mil kwanzas. Tem uma política de negociação, naturalmente, de negociação, e que confere vantagens a quem opta pelo comboio para fazer a transportação da sua mercadoria. De certeza que ela vai segura e chega ao destino conforme o combinado com o cliente. Segundo ainda Augusto Osório, o caminho de ferro de Luanda ainda não oferece os serviços para a transportação de animais e alimentos congelados por falta de vagões específicos para o fazer. Nesse momento para transporte de animais e transporte sobretudo alimentos congelados, não temos condições ainda, não temos vagões que nos permitam fazer esses transportes. Transportamos mercadorias apenas que não correm o risco de se estragar durante este percurso, porque não temos condições de congelar nem de refrigeração ainda, não temos vagões com essas características. Em relação às pequenas remessas, o porta-voz do CFL esclareceu que os comboios que o faziam continuam cancelados por causa das medidas de segurança da cólera. As pequenas remessas, esses comboios que normalmente fazíamos para a província do Kwanza Norte, esses continuam cancelados por causa do problema da cólera que há por ali, por algumas localidades, sobretudo da província do Kwanza Norte, para que os comboios não sejam um vetor de transportação desta doença. O Caminho de Ferro de Luanda decidiu cancelá-lo. A transportação de cargas do Caminho de Ferro de Luanda é feita atualmente para as províncias do Kwanza Norte e Malange. Presidente da Tanzânia e Angola, visita de Estado. Em destaque. O país registrou nas últimas 24 horas 178 novos casos de cólera e passa agora a contar com um total de casos que ronda os 10.949 desde o início do surto em janeiro. Segundo o Ministério da Saúde, foram ainda nas últimas 24 horas registados 4 óbitos. Luanda continua a ser a região do país mais atingida pelo surto, com 4.685 casos registados. Até o momento, seguida da província do Bengo, no total a doença já causou, até a data presente, a morte de 408 pessoas. E a Rede de Saúde da Polícia Nacional realizou no ano passado cerca de 2.000 exames voltados para a prevenção e diagnóstico de doenças cardiovasculares. A informação foi avançada nesta segunda-feira pela comissária Rosa Campos durante a sua intervenção no workshop de exames complementares de diagnóstico. Este ano, o Dia Mundial da Saúde é celebrado sob o lema Começos Saudáveis, Futuros Esperançosos. Alusivo à data, a Polícia Nacional realizou nesta segunda-feira o primeiro workshop de exames complementares de diagnóstico, onde mais de 60 efetivos participaram da atividade. Na ocasião, o médico Roberto Afonso disse que cerca de 200 exames de eletrocardiograma e ecocardiografia foram realizados no ano passado para prevenção e diagnóstico de certas doenças. Nós estamos a falar, por dia nós fazemos aproximadamente 250 exames do gênero. Esses exames são muito importantes para definir o estado clínico do paciente. Em 2024, a rede de serviço da Polícia Nacional atendeu cerca de 207 mil utentes, sendo a malária a principal causa de mortalidade. Para o biomédico Garcia Pembele, a utilização de testes rápidos pode ajudar no diagnóstico precoce e a prevenção de doenças como o paludismo.
Os testes de diagnóstico rápido é uma realidade que ajuda no rastreio das doenças, uma vez que nós em Angola temos problemas de várias ordens, na qual a formação dos técnicos, na habilidade técnica, na pesquisa de plasmódio, a falta de energia nas zonas recônditas, a falta de microscópio, e esses testes realmente têm ajudado bastante no rastreio de paludismo. A nível nacional, os técnicos de diagnóstico e terapêuticas constituem 22% dos profissionais de saúde. Garcia Pembele garante ainda que, por sermos um país endêmico, o setor da saúde ainda constitui preocupação. Porque nós somos um país das zonas tropicais e que a saúde é saúde conforme conhecemos. A falta de saúde não existe labor nenhum, que estamos a lutar na prevenção das doenças, na identificação de doenças. Relembrar que esta atividade coincide com as comemorações dos 77 anos do Dia Mundial da Saúde, desde a sua institucionalização em 1948 em Genebra, na Suíça. E por ocasião do 7 de abril, a Organização Mundial da Saúde anunciou que Angola reduziu a mortalidade neonatal de 24 para 16 mortes por 1000 nados vivos e a mortalidade infantil de 44 para 32 mortes por 1000 nados vivos. Os dados animadores da Organização Mundial da Saúde vão mais longe e revelam que o país reduziu também a mortalidade de menores de 5 anos, de 68 para 52 mortes por 1000 nados vivos. O órgão considera que subsistem no país lusófono africano desafios relativos à cobertura dos cuidados pré-natais e à assistência qualificada aos partos. A OMS destaca os progressos significativos na saúde materna e infantil e incentiva o executivo angolano e parceiros a investirem em serviços de saúde materna neonatal de grande impacto. A agência da ONU especializada em saúde defende também que as autoridades angolanas devem garantir o acesso qualitativo a cuidados de qualidade, a adotarem leis que protejam os direitos à saúde, a abordarem as desigualdades sociais e económicas e a reforçarem a responsabilização e inovação. O Plano Estratégico Integrado para a Saúde Sexual, Reprodutiva, Materna, Neonatal, Infantil, do Adolescente e Nutricional, recentemente desenvolvido no país, revela a organização, é uma ferramenta essencial para orientar a cobertura universal de intervenções de grande impacto e qualidade. E, segundo o representante da OMS em Angola, Indrajit Arazika, o Dia Mundial da Saúde é uma oportunidade para celebrar os progressos notáveis alcançados na área da saúde, para defender ações urgentes que permitam enfrentar os desafios profundos que persistem. O Ministério da Saúde, em comunicado, a quando da data, destacou também os progressos significativos na redução das taxas de mortalidade neonatal, infantil e de menores de 5 anos, já assinalados pela OMS. Entretanto, reconhece que, apesar dos progressos significativos alcançados, o caminho para garantir a saúde e o bem-estar de todas as mães e crianças em Angola está longe de estar concluído. As consequências da pandemia da Covid-19 e da crise económica que afetou todo o mundo criaram perturbações nos serviços de saúde. As celebrações do Dia Mundial da Saúde decorrem sob o lema Começos Saudáveis, Futuros Esperançosos, dedicado à saúde materna e infantil. E neste Dia Mundial da Saúde, ouvimos também especialistas que deixaram conselhos sobre a importância de uma alimentação equilibrada na prevenção de certas doenças e a promoção da longevidade. Acompanhe as recomendações. Segundo a Organização Mundial da Saúde, um organismo saudável vai além da ausência de doenças. É, portanto, um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Dentro dessa visão, a alimentação se destaca como um dos pilares fundamentais para a qualidade de vida. A alimentação saudável
ajuda a prevenir doenças infecciosas, doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, doenças cardiovasculares, AVC e câncer. A falta de atividade física e a alimentação desequilibrada constituem riscos globais para a saúde, afirmou o especialista em saúde pública Nelson Clinton. Quando os alimentos não correspondem àquilo que são a sua pirâmide, estamos a falar os cálcios, os sais minerais, os ferros e outros elementos que fazem parte da composição dos nutrientes para uma determinada dieta alimentar, pode sim desencadear muitas doenças, como a anemia, a desnutrição, o problema da pele, o problema oftalmológico, as questões ligadas à bulimia e à anorexia. A estudante Inês Massongo conta que viu a amiga sofrer de gastrite por causa de uma alimentação desregrada. Por conta disso, optou por hábitos mais saudáveis. Evito comer comidas com excesso de gordura, porque sabemos que prejudica a nossa saúde. Prefiro comer mais alimentos saudáveis. A fruta também não pode faltar na minha alimentação. Antigamente, em função do tempo, chegava muito tarde em casa, ia para a escola e não dava assim muito tempo de cumprir com as 3 alimentações. Comecei a ter mais cuidado, porque sabendo que comer fora da hora prejudica o nosso estômago. No entanto, o professor Afonso Bandi garante que nem sempre a dieta convencional supre todas as necessidades do organismo. Neste contexto, a base deve ser o acompanhamento médico. Normalmente, os alimentos eles são excluídos em função ao estado clínico da pessoa. Atendendo o meu estado clínico, eu já sei que tipo de alimentos não posso comer. A forma de produção de alguns alimentos não tem sido bom no nosso país. Hoje, por exemplo, vamos para verduras. Hoje a produção de verduras, infelizmente, tem usado alguns produtos que para fazer com que haja um crescimento muito acelerado nessa produção. E de algumas vezes, esses produtos que eles usam como estrume, são produtos que depois, a um período de longo prazo, vai causar problemas na saúde. Então, temos que ser um pouquinho mais cautelosos, mais atenciosos quanto a esse tipo de questão. O especialista Nelson Clinton ressalta, por outro lado, o valor da nutrição de certos alimentos para a promoção da saúde e uma alimentação mais equilibrada. As questões ligadas ao pequeno almoço, o almoço e o jantar para aquelas famílias que conseguem manter a tridimensão nutricional ou refeicionista, podem alimentar-se de batata, podem alimentar-se de couve, mandioca, quizacas, mengueleca, todas aquelas verduras que é aconselhável para a alimentação humana, desde que não existe nenhuma restrição. No Dia Mundial da Saúde, é essencial refletir sobre como a alimentação desempenha um papel crucial em nossa saúde, pois uma alimentação saudável e rica em nutrientes não só melhora o bem-estar diário, mas também ajuda a prevenir doenças e a promover a jovialidade. Peixeiras do município de Cacoango saíram hoje às ruas em protesto. Na base está a medida de proibição da pesca por rapa, que consta do Decreto Presidencial 57/25 de 26 de fevereiro. As mulheres esperam ser atendidas pelo Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. As peixeiras do município de Cacoaco saíram nesta segunda-feira às ruas em protestos para reivindicar a paralisação da pesca artesanal denominada rapa, que, segundo elas, condicionou a situação social de muitas desde a entrada em vigor do Decreto Presidencial 57/25 de 26 de fevereiro, que proíbe este tipo de pesca. Desde o momento que o decreto saiu, o Decreto Presidencial número 57/25, dizendo de que está parado a pesca de rapa e possivelmente bate também para, então tudo parou. E os nossos esposos deixaram de trabalhar e nós estamos a viver sérias dificuldades. As dificuldades que nós estamos a passar temos problemas de renda, temos problemas de alimentação. Inclusive, há bem pouco tempo os alunos estavam de prova para o trimestre, eles foram expulsos por conta das propinas. A paralisação da pesca também afetou a rentabilidade do negócio de Dona Antônia. Afetou sim, porque eu dependo dos pescadores, que é para mim vender a comida. Porque quando eles saem do mar, o almoço mesmo é aqui nessa rolote. Sim.
E estou afetada mesmo muito porque nunca mais vendi. Apenas hoje, só que estou a tentar a vir vender um bocado. Eu estou acostumada a fazer 7 a 8 quilos de arroz, mas agora baixei, estou a vender 3 quilos de arroz. A dia também não acaba, porque os pescadores mesmo é que compram a comida, o almoço. Na tentativa de verem solucionadas algumas de suas necessidades, as peixeiras deslocaram-se até a área social do município de Cacoaco, onde foram ouvidas e com a presença de efetivos da ordem pública. Responderam-nos, mas disseram que a situação não lhes compete, que temos que voltar para onde começamos e lá vão mostrar onde é que devemos ir nos queixar. É só para dizer que nós estamos a passar a situação. Tudo bem, eu sei que vão responder, mas não é agora. Tem mulheres que são órfãos, que os maridos dependem da pesca, tem filhos que os estudos dele também dependem da pesca e não tem um tempo determinado para se responder essa questão. Estamos a passar muita necessidade. É fome mesmo, que hoje vai pedir aqui, outra vai dar aí, mas não podemos viver de pedir. Quem tem mãe vai na mãe, quem tem amiga vai na amiga, mas isso não pode durar o tempo todo. Quer dar-nos oportunidade para trabalhar, continuar a nossa vida como era antes. Nós temos que lutar, sim, não é contra a fome, estamos a lutar contra a doença, estamos a lutar contra a crise, mas temos a pesca que está a nos ajudar. Mesmo assim nos tira o pão. Sem gravar entrevista, a diretora do Gabinete para a Ação Social de Cacoaco garantiu levar as preocupações até a administração municipal. Todavia, a APASIL, Associação de Pesca Artesanal Semi-Industrial de Luanda, avançou que já trabalha junto do governo no sentido da revogação do artigo 20 do Decreto Presidencial 57/25, onde existem as questões fraturantes. São as notícias no Girassol Jornal, edição de segunda-feira. Volte connosco depois do curto intervalo. Até já. Já de volta com as notícias no Girassol Jornal. O petróleo abriu em baixa nos principais mercados internacionais. O Brent, que serve de referência para as exportações angolanas, abriu a bolsa a negociar a $63 o barril. É o preço mais baixo desde o início do ano. Estamos a falar em menos $7, a comparar com o preço de referência aprovado no Orçamento Geral do Estado 2025. O preço do barril do petróleo Brent, que serve de referência para as exportações de Angola, caiu 3,5% para $63, abaixo dos $70 previstos no Orçamento Geral do Estado 2025. O Brent caiu para o preço mais baixo do ano devido à pressão das tarifas impostas pelos Estados Unidos da América a nível mundial e da retaliação à China, que impôs uma tarifa de 34% sobre os produtos importados dos Estados Unidos da América. Esta decisão de Pequim entra em vigor no próximo dia 10 de abril. Alinhado a isto estão os planos da OPEP+, de aumentar a produção. O mercado petrolífero abriu o ano com as expectativas em alta, acima dos $70 por barril nos meses de janeiro, fevereiro e março, e igualmente acima da média do exercício econômico de 2025, que foi preparado hoje angolano, e uma estimativa de produção de 1.098.000 barris dia. O especialista em petróleo e investigador do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, José Oliveira, afirma que a economia mundial registrou um choque e faz perspectivas sobre o futuro. A economia mundial está em choque com as tarifas que o Trump decretou para todos os países do mundo. Como a economia mundial está em choque, o preço do petróleo, que é a commodity mais comercializada no mundo, e nomeadamente em bolsa, entrou em baixa. As bolsas baixam e o petróleo também baixou. O problema que se põe agora é este choque vai só fazer com que a economia mundial cresça menos que o que estava previsto, ou vai mesmo fazer com que a economia mundial entre em recessão, portanto não cresça sequer. Se a economia mundial crescer apenas menos, isso quer dizer que daqui a um tempo, algumas semanas, o preço do petróleo vai estabilizar. Entende que este mês o petróleo já não atinge uma média de $70, o que não é confortável para o país. Nós temos o orçamento a 70 e estamos um bocadinho habituados de que temos conseguido sempre mais um bocadinho que aquilo que está previsto. O ano passado tivemos mais 1 bilhão e pouco de impostos do que aquilo que estava previsto. Nós no primeiro trimestre estivemos bem, tivemos uma média acima de 70,
Este mês não vamos ter essa média acima de 70, quase de certeza, e vamos ver como é que evolui em maio e em junho, para ver como é que o segundo trimestre se comporta. Para José Oliveira, ainda é muito cedo em se falar de uma possível revisão do Orçamento Geral do Estado e estende a intenção para o segundo trimestre, caso o preço do petróleo permaneça abaixo do fixado no Orçamento Geral do Estado 2025. Não se revê o Orçamento Geral do Estado por o que acontece um mês ou dois. Em junho, quando chegarmos a junho e vermos, ou julho, quando se vir os resultados do trimestre, do segundo trimestre, se a média do preço do petróleo for abaixo de $70, então aí sim é que se deve pensar, isto é a minha opinião, é que se deve pensar numa revisão do Orçamento Geral do Estado. Até porque nós sabemos que o Orçamento Geral do Estado não vai com certeza ser executado em pleno. O ano passado já não foi, há 2 anos também não, porque depende muito de financiamentos. Na semana passada, o petróleo fechou praticamente estável após negociações voláteis nos $69,49 por barril. E chegou hoje ao país a presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, que vem para uma visita de Estado de 72 horas a Angola. A convite do chefe de Estado angolano, João Lourenço, Samia Hassan foi recebida no Aeroporto Internacional 4 de fevereiro pelo Ministro das Relações Exteriores, Tete António. Vai cumprir um intenso programa de caráter político-diplomático. A responsável será recebida amanhã no Palácio da Cidade Alta pelo Presidente da República, João Lourenço. O novo balanço das autoridades da RDC aponta para 33 pessoas mortas na sequência da chuva que caiu sobre a cidade de Kinshasa na última sexta-feira. O dado foi apresentado pelas autoridades do país, que afirmaram que mais chuva está prevista para a região no mês de abril. As 33 pessoas morreram devido a inundações resultantes das chuvas que atingiram a capital congolesa no fim de semana, de acordo com o governo da RDC. Segundo a agência Lusa, a maior parte das mortes foi causada pelo desabamento de muros e outras estruturas. Ainda em consequência das chuvas, 46 pessoas foram hospitalizadas, segundo o Ministério do Interior, que referiu que a tempestade causou danos significativos. As autoridades alertam que chuvas fortes ainda são esperadas ao longo do mês de abril. 55 pessoas morreram e 8 foram dadas como desaparecidas na Bolívia desde o início das chuvas em novembro do ano passado, de acordo com o balanço das autoridades. Na sequência das tempestades, mais de 500 mil de pessoas foram afetadas. As autoridades apontam que mais de 1000 casas foram totalmente destruídas por deslizamentos ou inundações. O país deve precisar de mais de 16 milhões de euros para fazer face às necessidades que derivam das tempestades. A África subsaariana registrou 70% das cerca de 260 mil mortes maternas documentadas em 2023, de acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde, Tendências na Mortalidade Materna, divulgado hoje. Segundo o documento da ONU, que destaca as desigualdades entre regiões e países, a parte sul do continente berço registrou 225 mil mortes maternas. Entretanto, o relatório refere que, apesar do número elevado, a África subsaariana assinalou quedas significativas de 40% das mortes, tendo como referência o período entre 2000 e 2023, depois de 2015, a par da Austrália, Nova Zelândia, Ásia Central e Meridional. O documento aponta que, a nível global, 92% das cerca de 260 mil mortes de mulheres devido à gravidez e ao parto em 2023 ocorreram em países de baixo e médio rendimento. O relatório refere que o mundo não está no caminho certo rumo ao cumprimento das metas da ONU para a sobrevivência materna ao nível dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A previsão é reduzir as mortes maternas para menos de 70% até 2030. Cerca de 75% das mortes maternas devem-se à hemorragia intensa, principalmente após o parto, infecções, geralmente depois do parto, hipertensão arterial durante a gravidez, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, complicações do parto e aborto inseguro. Regresso da informação no Girassol Jornal. Angola vai promover na próxima quinta-feira deste mês o Fórum Bilateral do Turismo a ter lugar no Centro de Convenções Internacional da Cidade do Cabo, na África do Sul.
O evento vai decorrer no quadro do World Travel Market 2025, uma das maiores feiras de viagens e turismo do continente, que acontece de 9 a 11 deste mês, com a participação confirmada de mais de 99 países, cerca de 5.700 profissionais da indústria e mais de 120 sessões de conferências agendadas. O Ministério do Turismo participa pela primeira vez e, junto de operadores nacionais, irá apresentar as oportunidades de investimento disponíveis no setor. A realização do fórum é resultado do compromisso firmado pelo Presidente da República, João Lourenço, durante a visita de Estado realizada naquele país em dezembro do ano passado. Ora, a Praça da Mulher, localizada no município do Kazenga, aqui em Luanda, vai beneficiar de uma sala de alfabetização e de uma cozinha comunitária. O lançamento da primeira pedra para a construção das duas estruturas teve lugar nesta segunda-feira, em cerimónia orientada pela vice-presidente do MPLA, Mara Chiosa. As declarações foram feitas nesta manhã pela vice-presidente do MPLA, Mara Chiosa, durante uma visita à Praça da Mulher, situada no município do Kazenga. Segundo a governante, a sala de alfabetização destina-se a que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento. Aquela pedra ali para construir aqui na nossa praça, no nosso mercado, a nossa sala de alfabetização. Porque você, mulher, que sabe ler, sabe escrever, você não pode estar feliz se a tua colega, a tua irmã ali da bancada não sabe ler nem escrever. Temos que ser mulheres que levantam outras. E a forma que você tem de levantar outra mulher é também de lhe ajudar, assim como você já sabe ler e já sabe escrever. Ela também tem que saber ler e escrever. Construir a nossa sala de alfabetização para ensinar nossas mamãs a ler e a escrever. Para Mara Chiosa, a cozinha comunitária servirá para apoiar as pessoas mais carenciadas. No recinto, vamos pôr lá também a nossa cozinha comunitária. Ali onde aquele mais desfavorecido, aquele que estiver embora precisar de comer qualquer coisa, aqui no mercado, tem embora lá a cozinha comunitária. Entretanto, durante a interação com a comunidade, a responsável pela Comissão da Praça das Mulheres, Antônia Carneiro, apresentou as suas inquietações e, depois de ser ouvida, diz sentir-se mais esperançosa. Precisávamos do policiamento ou de um posto de polícia, porque aqui é fundamental. A segunda preocupação que nós temos é a energia. Gostaríamos que a ENDE tivesse cá presente. Temos um posto, mas o posto, desde que foi posto, o PT até agora a ENDE não dá vazão, mesmo com a documentação toda feita. Outra preocupação são os impostos da taxa aduaneira que nos têm implementado. São muito altas para nossas vendas. Ninguém que nos tinha ouvido. E vindo de mulher para mulher, achamos que a mulher que veio, a nossa camarada Mara Chiosa, mais facilmente vai conseguir levar as coisas a nosso Presidente da República e ao Conselho do MPLA, para ver se nos resolve. Acho que estamos mais esperançosos, estamos felizes por nos terem escolhido. Por outro lado, aproveitando a concentração do público, Mara Chiosa destacou a importância da obtenção do bilhete de identidade. O bilhete de identidade, o teu, do marido e das crianças. É muito importante ter esse documento. Depois, está chegando agora a hora de ir para a escola, tem que confirmar a matrícula, tem que não sei o quê. Depois você pede embora o documento, você ainda está tateado, não é assim? Então vamos todas tirar os nossos bilhetes de identidade. Vamos tirar os nossos bilhetes de identidade. Durante a visita de campo, que durou mais de 4 horas, a vice-presidente do MPLA ofereceu... Vamos ver como foi a visita de 170 turistas russos que estiveram no último fim de semana na província do Namibe. Acompanhe. 170 turistas russos visitaram no último fim de semana 3 municípios da província do Namibe. Trata-se de Iona, Moçambique e Tombua, cujas belezas naturais deixaram encantados os visitantes, que viajam a bordo do cruzeiro
SH Diana, que atracou na Baía das Pipas e no porto do Namibe. Os visitantes russos prometem voltar a Angola para conhecerem outros dos encantos do país. É fantástico o que vimos aqui na vossa terra, que é muito linda. Tem muitas potencialidades que podem levar a Angola a ser um dos países mais visitados de África. Prometo voltar e trazer os meus amigos de São Petersburgo. Adorei tudo o que vi. É uma pena que não tivemos mais tempo para visitar outros lugares. Mesmo assim, estou feliz, adorei ver as colinas. Quando tiver mais tempo, vamos voltar para visitar outros locais. Este foi o primeiro dos 3 cruzeiros previstos para atracarem este mês no porto do Namibe, segundo o diretor provincial da Cultura e Turismo. Aurélio Ngulawa realça que a vinda de turistas estrangeiros é importante para promover o setor a nível internacional. Então torna-se histórico um cruzeiro passar por 3 municípios a nível da nossa província. E geralmente o primeiro cruzeiro do ano tem sempre batido nesse período, entre 3, 4, 5 de abril. E para o nosso agrado é que só para o mês de abril o Namibe vai receber 3 cruzeiros. Vamos receber um próximo cruzeiro no dia 10 de abril também e o terceiro cruzeiro no dia 19. Então, quiçá, antes do ano terminar, venha mais alguns cruzeiros que é para poder então, mais uma vez, para além de brindarem-se e apreciar o potencial turístico e cultural que a província do Namibe tem, consigam continuar a levar aquilo que são as imagens, porque para nós interessa-nos as imagens irem para fora e sentirem-se cada vez mais atraídos para poderem visitar Namibe, terra da felicidade. Ora, aí está a informação contada por hoje no Girassol Jornal. Conto convosco amanhã à mesma hora, 19h45. A seguir, não perca Girassol Debate com o Alberto Capitão. Boa noite. Passe bem.